A mais uma das nossas videoaulas. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam se resguardando na medida do possível, né? Tá cada vez mais difícil manter o isolamento, mas os casos estão crescendo por todo lugar, por aqui e por aí também. Então se resguardem, fiquem bem, tá? Estamos torcendo. Caio, eu já voltei aqui pro meu a minha barba de lockdown, né? Porque eu vou ficar o máximo possível em casa também. Estou evitando ao máximo, nem sempre é possível, mas estou evitando ao máximo aí sair, tá bom? Bom, vamos continuar com o nosso curso. Vamos continuar falando de fisiologia, vamos continuar falando dos sistemas e hoje a gente vai falar de circulação ou sistema circulatório, tá? Sistema cardiorrespiratório, sistema cardiovascular. Vamos falar de circulação, depois vou falar do sistema respiratório, apesar de que os dois sistemas são bastante integrados, a gente vai ver, tá? Bom, sistema circulatório é isso aí que está na tela, né? Vocês têm alguma noção, né, do sangue? O sangue circula pelo corpo de vocês e o grande responsável pela circulação do sangue é esse cara aqui, é o coração, o músculo que bombeia o sangue pelo seu corpo. E nessa brincadeira eu já falei, sei lá, os três componentes básicos do sistema circulatório, né? O coração que vai bombear o sangue pelo corpo, o sangue que vai se passar pelo corpo e os vasos sanguíneos pelos quais o sangue viaja, tá? Não sei se vocês se lembram, quando a gente falava de zoologia, falei dos diferentes tipos de sistema circulatório e o sistema circulatório dos vertebrados, e em particular dos mamíferos, circulação dupla, completa e sistema circulatório fechado. Sistema circulatório fechado é porque o sangue fica o tempo todo dentro de vasos sanguíneos, tá? Ele nunca sai dos vasos, como acontece em outros grupos de animais. A circulação é completa e dupla, porque o sangue passa duas vezes pelo coração, a gente vai falar disso daqui a pouco, e não há mistura de sangue rico em oxigênio com sangue pobre em oxigênio. Tá? São essas três coisas. Mas basicamente é isso. O sangue ele corre sempre dentro de vasos sanguíneos. Nunca está fora. Se está fora, tem alguma coisa errada. Ou você está com hemorragia, ou hemorragia interna. Ele está vazando, ele não devia vazar. Nunca. Né? Então é isso. Né? O coração, vasos sanguíneos e o sangue. E para que serve? O que isso aí tudo faz? O que esse sistema todo faz? Né? O sangue ele leva nutrientes, principalmente, e oxigênio para todos os tecidos. Cada célula do seu corpo, do cérebro, e principalmente o cérebro, a célula do dedão do pé, ela precisa receber todo o tempo nutrientes, precisa receber glicose e, acima de tudo, precisa receber oxigênio. Tá? Então o sangue está todo o tempo circulando e levando essas coisas para cada célula do sangue. Obviamente outras coisas são transportadas. A gente viu na semana passada o que? Os excretas, né? A ureia, ela está no sangue e ela vai sendo eliminada nos rins, mas ela precisa ser transportada pelo sangue. E ela está sendo formada, de novo, em todos os tecidos. A célula do dedão do pé, né? A célula do músculo da coxa, ela está produzindo essa ureia todo o tempo, isso aí cai na corrente sanguínea e o rim vai dar conta eventualmente. Hormônios, a gente vai ver logo mais. Né? Nutrientes, a gente falou da digestão. Os nutrientes que são absorvidos caem na corrente sanguínea e vão para o corpo, pela corrente sanguínea. Né? Então, é o transporte de todas essas coisas, né? Que o sangue participa, vamos dizer assim. Tá? E isso tem que ficar o tempo todo circulando, é o coração que faz isso circular. Tranquilo? Bom, então a gente vai falar dessas três coisas, dos vasos, do coração e do sangue. Tá? Começando pelos vasos sanguíneos, a gente tem três tipos principais. Opa, a gente tem três tipos só de vasos sanguíneos. Veias, artérias e capilares. Tá? As artérias, geralmente o que eu aprendi lá na escolinha é que a artéria leva sangue arterial, que é o sangue rico em oxigênio. Veia leva sangue venoso, que é o sangue pobre em oxigênio. Isso é verdade a maior parte do tempo, mas tem exceções. Tem uma outra regra que é a regra que não falha.
A artéria leva o sangue do coração para outro lugar. E veia traz o sangue de volta de qualquer outro lugar para o coração. A artéria leva, o sangue sai do coração, ele sai para uma artéria. O sangue vai voltar para o coração, ele volta para uma veia. Tá? A gente já vai ver por quê. A gente vai ver que tem a ver com a estrutura desses vasos sanguíneos. Então, o sangue sai do coração pela artéria. Essa artéria, geralmente, ela é grandona, ela vai se ramificando, até chegar, por exemplo, nos órgãos, ou nos pulmões, onde quer que seja. Ao chegar nos órgãos ou nos pulmões, você precisa que ocorram trocas de nutrientes, trocas gasosas. Essas trocas vão acontecer nos capilares, que são vasos sanguíneos com uma única camada de células super fininhos, que permite essas trocas, principalmente de gases, mas também de nutrientes, entre o tecido e o sangue que está passando ali no meio. Dá para ouvir isso? O que será isso, mano? Deixa. É a vida, é o home office, tá? Então, o sangue sai do coração, por exemplo, vai para a tua cabeça. O seu cérebro precisa de oxigênio, o seu cérebro precisa de açúcar. Tem uma artéria que vai sair aqui, depois a gente fala os nomes. A carótida vai subir, uma artéria aqui que vai subir, vai chegar até o seu cérebro, no seu cérebro você vai ter a ramificação dessa artéria em artérias menores, arteríolas, e até chegar nos capilares, que são bem fininhos, e isso vai irrigar teu cérebro, esse sangue. O cérebro é um pouco mais complicado, tem toda uma barreira, o cérebro é bem protegido, mas vamos simplificar, é isso. Lá no capilar vai ocorrer a troca gasosa. O oxigênio que está no sangue vai sair, nutrir seu cérebro, os açúcares, a glicose que está no sangue vai sair, nutrir seu cérebro, e o gás carbônico e os excretas que as células do seu cérebro, neurônios, estão sempre produzindo, vão passar para o sangue. Desse capilar, isso vai voltar para o coração, daí a gente vai ver para onde vai. Só que esses capilares vão se juntando, formando vênulas e depois veias que vão levar esse sangue de volta para o coração. Tá? Então, de volta para o coração é veia, sai do coração é artéria. Por quê? Porque a artéria ela é um vaso sanguíneo preparado para receber o sangue com maior o quê? Com maior pressão. O coração bombeia o sangue, ele espreme, a gente vai ver ele contrai e o sangue jorra, né? Jorra com força. O vaso sanguíneo que recebe esse sangue, ele tem que segurar isso. E a artéria, de fato, ela tem uma camada bem grande, na chamada túnica média, contendo fibras, né? E proteínas que vão ter a elasticidade, a resistência para receber esse sangue. A artéria ela se dilata um pouquinho toda vez que o sangue é bombeado, né? Então parte dessa energia é transferida para a artéria. Ela tem uma série de camadas aqui bem espessas, quer dizer, você vê que o calibre da artéria, baseado, né, a grossura do vaso por onde o sangue passa, ele não é tão grande, mas ela tem uma espessa camada de fibras elásticas e de resistência. Então o sangue passa, a artéria tem capacidade de resistir e tem essa elasticidade, né? À medida que o tempo passa, a pessoa perde essa elasticidade na artéria, a artéria fica mais rígida, é chamada arteriosclerose. A pessoa que sofre disso geralmente tem pressão alta, porque o sangue tem que fazer mais força para bombear. Aqui não, a artéria estica, essa energia passa um pouco para a artéria e depois ela volta ao tamanho normal toda vez que o coração contrai. Então ela segura o sangue nessa pressão. Passa lá para os capilares, a veia ela tem uma camada de fibras que retém a pressão, mas essa camada é menor. E o calibre da veia é comparativamente maior. Ela tem um calibre maior. Por quê? Porque o sangue já foi para o corpo, ele já saiu do coração, passou por tudo e ele está voltando para o coração. Ele não está mais com tanta pressão, não tem mais tanta força. Ele está voltando e às vezes voltando o quê? Lá da perna, voltando de lugares, vamos dizer assim, que é difícil chegar de volta no coração. Não sei se esse é o termo correto, mas é o que eu vou usar. Então ele tem que voltar lá de onde ele está para o coração. Então ele volta devagar, ele não está mais com aquela pressão, não está mais jorrando. Ele está meio que escorrendo por dentro dos seus vasos. Então a veia ela não tem essa resistência, ela não precisa ter essa resistência toda de segurar aquela pressão. Ela tem uma camada de fibras menor, ela tem um calibre maior. Eu não sei se vocês estão vendo isso aqui, ó. Vou pintar de outra cor. São válvulas. Deixa eu tentar explicar essas válvulas para você. São abinhas, né? Chama-se válvulas, mas elas são abas. A história é a seguinte.
No próximo slide dá para ver melhor. O sangue está passando, acho que está passando para cá, né? Ele consegue passar por essas abas. Só que quando ele tenta voltar, as abas se fecham. Então são valvulinhas que impedem o retorno sanguíneo. O sangue está passando, abre, como se fosse porta que só abre para um lado, né? Aí quando ele vai voltar, a aba automaticamente se fecha. Como eu falei, esse sangue está escorrendo, às vezes ele está passando bem devagar, subindo bem devagar de volta para o coração. Então, para evitar o retorno sanguíneo, você tem essas abinhas que deixam passar para um lado e quando ele tenta voltar, elas se fecham. Vamos ver se tem. Aí, tá vendo aqui? Bem melhor para ver. Ó, o sangue passa, essa veia ela está aberta, né? Ela foi seccionada. Então, para o sangue passar por aqui, ó, ele passa de boa. As abinhas deixam. Quando ele tenta voltar, o que acontece com as abinhas? Bem aqui, ó. Eu estou apontando, eu tenho que mostrar, né? Bem aqui, as abinhas fecham, impedem o retorno sanguíneo. Então ele não pode voltar. Justamente porque a veia está subindo lá do dedão do pé, ela tem que lutar contra a gravidade para voltar para o coração. Se tem algum retorno, essas veias impedem e o sangue vai voltando devagarinho até voltar para o coração, né? Voltando para o coração é veia, saindo do coração é artéria. Impedem o retorno sanguíneo. Quando essas válvulas, por algum motivo, elas param de funcionar, ou elas entopem, né, ou elas se rompem de alguma forma, permitindo o retorno sanguíneo, você tem a formação das chamadas varizes. Eu tive que regravar essa parte porque eu esqueci totalmente o nome. Mas vocês sabem o que são varizes, né? Fica aquela coisa, às vezes muita gente tem na perna ou nas juntas aí, né? Geralmente aparece nas pernas aquelas veias que ficam escuras, né? Um negócio que muitas vezes não, né? Algumas pessoas têm. São as varizes. Ocorre pelo entupimento, retorno dessas válvulas. O mau funcionamento, o entupimento, lógico. O sistema sanguíneo, o sistema circulatório é bem ramificado. O sangue, mesmo que aquela veiazinha entupa, tem outros lugares por onde o sangue pode ir, mas fica lá a varize, mas às vezes é um aspecto que o pessoal não gosta. É isso, são essas válvulas que, por um motivo ou por outro, param de fazer o funcionamento delas. Algumas pessoas têm tendência, mas lógico, a pessoa que fica muito tempo de pé, a pessoa que tem alguns trabalhos muito cansativos, tem uma tendência maior a desenvolver as tais varizes. É por isso, são essas válvulas aí que acabam dando errado de uma forma ou de outra, tá? Então aí vocês têm os vasos sanguíneos, né? Artérias, arteríolas, artérias, isso mesmo, né? Com uma grande camada fibrosa, arteríolas, que são artérias que se ramificam, mas ainda tem as características das artérias. Os capilares, a gente já vai ver uma camadinha só de célula, né? As vênulas e as veias que têm um calibre maior, mas têm uma espessura, né, do tubo menor, porque elas vão ter que segurar o sangue com tanta pressão. Aqui os capilares, tá? Então eles são formados por uma única camadinha de célula e uma membrana basal, que permite, tudo isso é muito fácil para permitir, alguns até tem alguns poros, né, as células têm alguns espaços, tudo isso para permitir a troca de gases, a troca de nutrientes entre os tecidos e o sangue. O gás carbônico que está no tecido, seja um músculo que for, vai passar para o sangue para ser transportado, junto com os excretas, e o oxigênio vai sair do sangue e passar para o tecido, geralmente. Tá? Os capilares eles são feitos para isso, para permitir essa troca. E aí, todo o sistema circulatório do ser humano, né? Então, aqui é um esqueminha, né? A gente está vendo o esqueleto com as veias e artérias, todas elas. E aqui é um corpo mesmo, é um corpo dissecado, diafanizado, onde, vamos dizer assim, tudo foi retirado, ficaram só os vasos sanguíneos. Então, dá até para a gente ver onde os órgãos estariam, né? Os músculos, né? Aqui, provavelmente lado direito, pode ser o fígado, né? Os pulmões aqui, só pela quantidade de vasos sanguíneos que se ramificam e passam pelo corpo. Qualquer célula do seu corpo tem que ter um capilar sanguíneo ali perto, passando. E perto, eu estou falando 1 centímetro. Né? Então aqui é toda a rede de vasos sanguíneos por onde passa o sangue. E o coração aqui, certo? Bom, e aqui um esqueminha muito mais didático mostrando a mesma coisa. Vamos falar um pouquinho então sobre a circulação do sangue.
por onde o sangue passa, por onde o sangue vai e da onde o sangue vem, tá? Vamos começar. Podemos começar em qualquer lugar. Vamos começar porque eu quero no dedão do pé. Não sei se está correto, mas vamos supor que esse aqui é o vaso sanguíneo que está no dedão do pé, tá? Esse aqui, estou pintando aqui de preto, tá? Então é daqui que a gente vai começar. Então tem sangue no dedão do pé, nas células do dedão do pé. E essas células do dedão do pé, o que elas fazem? Elas consomem oxigênio e liberam gás carbônico. O sangue que chega então lá no dedão do pé, ele tem que ser rico em oxigênio. A gente vai ver que ele é, tá? Rico em oxigênio, pobre em gás carbônico. Ocorrem as trocas gasosas, o oxigênio do sangue passa para as células do dedão do pé e aí o sangue ele vai ficar pobre em oxigênio. É o chamado sangue venoso, sangue pobre em oxigênio. Tá aí, ele fica azulzinho. Geralmente o sangue venoso ele é representado por essa cor azulzinha, porque ele é mesmo um pouco mais azulado que o sangue rico em oxigênio, chamado sangue arterial. Por quê? Porque já trocou. Esse sangue venoso, esse sangue que já está pobre em oxigênio, passou pelo dedão do pé, ele vai voltar para o coração por veias. Né? As veias que sobem a perna, né? As veias que vão subindo o corpo, ele vai subindo, até chegar na principal veia que desemboca no coração. Deixa eu pegar aqui o azul. Que é a veia cava. Essa aqui é a veia cava inferior, tá? A veia cava superior, ela desce da cabeça. Então a veia cava, ela desemboca no coração. Chegamos no coração. A gente vai falar do coração mais pra frente, mas por agora, vocês estão vendo aqui no meio o coração, é importante saber que ele tem 4 cavidades. 2 átrios e 2 ventrículos. O sangue que saiu do dedão do pé e saiu de todo o corpo, você vê aqui, ó, sangue do estômago, sangue do fígado, o fígado tá aqui, ó. Sangue do baço, sangue dos rins, todos eles desembocam na veia cava e vão chegar nessa região aqui, o átrio direito. Tá? O átrio é a região que recebe o sangue. Esse átrio enche de sangue, espreme e manda o sangue para o ventrículo direito. Vou até mudar a cor aqui. Então o sangue enche no átrio direito e depois ele passa do átrio direito para o ventrículo direito. O sangue chega no coração pelo átrio, vai para o ventrículo e aí o ventrículo se contrai e manda o sangue para onde? Para fora do coração. O sangue chega no átrio, o átrio enche, manda para o ventrículo contrai e nesse caso o ventrículo direito ele vai mandar esse sangue pobre de oxigênio para onde? Para os pulmões. Pela artéria pulmonar. Vejam só, a artéria pulmonar é uma artéria? É, por quê? Porque o sangue está saindo do coração. Ele está saindo do coração sob pressão, né? Ele está saindo do coração, então é por uma artéria, essa artéria pulmonar. Mas a artéria pulmonar não leva sangue arterial, ela leva sangue venoso. Uma indo para esse pulmão e a outra indo para esse pulmão aqui também. Né? O sangue pobre de oxigênio está saindo dessas artérias, do ventrículo direito, desculpa, indo para as artérias pulmonares que vão levar o sangue até o pulmão. Lá no pulmão, o que vai acontecer? Essas artérias vão se ramificar, formando capilares. Esses capilares, aí você vai assistir aula sobre respiração, você vai saber o que acontece, mas basicamente no pulmão, esses capilares vão entrar em contato com o ar que a gente respira e eles vão ficar o quê? Oxigenados. Né? Assistam a aula sobre sistema respiratório que vocês vão entender. Vai estar lá. Mas por enquanto vocês saibam que é assim que funciona. O sangue pobre de oxigênio sai do coração, chega no pulmão e lá, ó, esse sangue vai se tornar o quê? Vai se tornar arterial, vai se tornar oxigenado. Vai ficar vermelhinho, vai ficar rico em oxigênio, né? Nesses capilares. Então o sangue sai do coração, passa pelas artérias pulmonares e vai o quê? Vai voltar para o coração. E se está voltando para o coração, vai voltar por uma veia. As veias pulmonares. Ué, mas o sangue está oxigenado. O sangue está arterial. O sangue arterial passando por uma veia. Né? Por quê? Porque está voltando para o coração. Pelas veias pulmonares. O sangue vai pelas veias pulmonares e vai voltar para o coração, chegando no átrio. Dessa vez no átrio esquerdo. Esse aqui, ó.
certo? O sangue é recebido no átrio esquerdo, o átrio esquerdo enche, 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 contrai, leva o sangue para o ventrículo esquerdo, esse aqui, o mais muscular dos ventrículos, e o ventrículo esquerdo, quando encher, então o sangue chega no átrio esquerdo, vai levar para o ventrículo esquerdo, quando o ventrículo esquerdo enche, ele vai levar o sangue para fora do coração. Ele vai levar o sangue, ó, por aqui. Ele enche e vai levar o sangue para cá, ó. Ah, não, fica melhor o esquerdo. Vai levar o sangue do ventrículo esquerdo para essa artéria aqui, ó. Não tá dando para ver, mas ela passa aqui por detrás, vem para cá e vem para cá. Essa é a maior artéria do corpo, a artéria que recebe o sangue que sai do coração é a artéria aorta, né? O sangue aqui está riquíssimo em oxigênio e essa artéria vai se ramificar para quê? Para todos os órgãos do corpo. Uma aqui se ramifica para a cabeça, outras vão se ramificar para os diferentes órgãos. Então essa artéria vai se ramificar e levar esse sangue rico em oxigênio para todos os órgãos do corpo, incluindo de volta para o dedão do pé. E a célula do dedão do pé vai mais uma vez receber aquele oxigênio que ela está precisando, aqueles nutrientes que ela está precisando. O sangue circulou. Ele saiu do dedão do pé, andou e voltou para o dedão do pé. Nessa brincadeira, o sangue passou quantas vezes pelo coração? 2. A gente vai revisar agora. 2. Né? Por isso a circulação que a gente chama de circulação dupla. Né? Porque o sangue passou 2 vezes pelo coração. Vamos revisar? O sangue passou no dedão do pé, se tornou pobre em oxigênio, as células do dedão do pé consumiram aquele oxigênio, precisaram dele, o sangue ficou venoso. O sangue venoso saiu do dedão do pé e voltou através das veias para o coração, chegando até a veia cava. A veia cava levou esse sangue primeiro desembocar no átrio direito, e do átrio direito esse sangue foi para o ventrículo direito. O ventrículo direito, quando contrai, joga esse sangue para fora do coração, joga esse sangue para as artérias pulmonares, que apesar de serem artérias, levam sangue venoso. São essas aqui, ó. Aqui, ó, a artéria pulmonar. Essas artérias pulmonares levam o sangue venoso até os pulmões, e nos pulmões ocorre o processo de trocas gasosas, o sangue recebe o oxigênio que está lá nos pulmões, que a gente respira, e o sangue deixa de ser venoso e passa a ser um sangue arterial, passa a ser um sangue rico em oxigênio. Esse sangue rico em oxigênio retorna ao coração pelas veias pulmonares, são essas aqui, chegam no átrio esquerdo, do átrio esquerdo vão para o ventrículo esquerdo, e na contração do ventrículo esquerdo, o sangue sai do coração pela artéria aorta. Essa aqui, pela artéria aorta. Essa artéria aorta se ramifica, levando o sangue para todos os órgãos do corpo, incluindo o dedão do pé. E voltou. Perceberam? Esse é o circuito que o sangue faz. Eu escolhi o dedão do pé arbitrariamente, eu poderia ter falado do estômago ou do músculo do bíceps. É a mesma coisa. O sangue sai do bíceps por uma veia, vai para o coração, para o pulmão, de volta para o coração e para o corpo. É a circulação dupla. Tranquilo? Sim, mais ou menos. Vamos voltar a falar disso, tá? Por uma questão prática, né, as pessoas, livros didáticos e afins, dividem essa circulação, porque na verdade, como eu falei, o sangue passa pelo coração 2 vezes, e cada vez que ele passa para a circulação, ele passa por um lugar. Então eles dividem a circulação em 2. A circulação chamada pulmonar ou pequena circulação, e a circulação sistêmica, ou chamada grande circulação. Basicamente, o sangue sair do ventrículo direito, ir para o pulmão e voltar pelas veias pulmonares para o coração é chamada de pequena circulação ou circulação pulmonar. E o sangue sair do ventrículo esquerdo pela aorta, ir para o corpo e voltar pela veia cava para o átrio direito, é a grande circulação ou circulação sistêmica. Então tá aí, tem a circulação sistêmica e a circulação pulmonar. Cada vez que o sangue sai do coração, dá uma voltinha e volta. São as duas circulações do corpo. Beleza? Beleza.
Então, pela história que eu acabei de contar, vocês já devem ter visto que quem faz a coisa toda acontecer é o coração, e vocês já devem ter deduzido uma ou outra coisa sobre ele. Basicamente, o coração é um músculo. Como sendo um músculo, o que todo músculo faz é contrair, é diminuir de tamanho, permitindo o movimento. No caso do coração, ele tem 4 cavidades, que eu também já falei, 2 átrios e 2 ventrículos. Vamos revisar isso agora, vamos ver isso agora com calma. Né? Mas basicamente essas cavidades se enchem de sangue e aí elas contraem. E aí o sangue que está lá dentro é expulso. O sangue chega nos átrios, aqui o átrio direito, eu tive que regravar isso 2 vezes porque eu errei. Esse é o átrio direito e esse é o átrio esquerdo, eles vão se enchendo, 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 enchendo. Quando eles contraem, eles expulsam o sangue para cá, para os ventrículos. E os ventrículos, vocês veem, a parte mais musculosa do coração está aqui no ventrículo, porque eles têm que, quando eles se contraírem, eles vão ter que expulsar o sangue para fora do coração. Para os pulmões, no caso do ventrículo direito, e para todo o corpo, no caso do ventrículo esquerdo. Por isso, o ventrículo esquerdo, que é esse aqui, ele é o mais musculoso de todos. Ele tem que expulsar o sangue com força para ele ir para o corpo todo, incluindo seu dedão do pé, incluindo sua cabeça. Todo o sangue tem que ir para lá. Né? Então ele tem que fazer isso com força. Então é isso que o sangue faz. Ele contrai ritmicamente, a gente já vai ver como isso acontece. Primeiro os átrios enchem e contrai para os ventrículos, depois o ventrículo enche e contrai, mandando para fora do corpo. Átrio direito recebe o sangue das veias cavas, o sangue venoso, que vai para o ventrículo direito e que é expulso aqui pelas veias pulmonares. E o átrio esquerdo recebe o sangue das... Eu falei artéria pulmonar. Então, de novo, eu não vou parar de novo não. Átrio direito recebe o sangue da veia cava, passa para o ventrículo direito, que leva o sangue para as artérias pulmonares, que levam o sangue para o pulmão. O átrio esquerdo recebe o sangue das veias pulmonares. Passa para o ventrículo esquerdo, que manda o sangue aqui, ó, para a aorta, que leva para o corpo todo. A gente vai ver isso com mais detalhe agora. Bom, vamos falar um pouquinho da anatomia do coração. Ele tem 3 partes. Vamos de dentro para fora. A camada mais interna é chamada de endocárdio. O que é o endocárdio? Já vou mostrar para vocês. É a camada do coração que está em contato com o sangue, a parte de dentro. Né? É um endotélio que entra ali em contato com o sangue. A carne mesmo da coisa é o miocárdio. E mio quer dizer músculo. Esse é o músculo cardíaco, é o que contrai, é o que faz todo esforço. E revestindo o coração, você tem uma parte chamada epicárdio, outras vezes o pericárdio, né? Que é uma membrana que reveste o coração. Tem várias camadas, isso não interessa pra gente, né? Se você já viu uma operação cardíaca, tem uma membraninha que a primeira coisa que o cirurgião corta, depois, obviamente, dele ter aberto ali a caixa torácica, vai ter o coração ali, ele corta uma membraninha, aquilo é o pericárdio, né? É uma das camadas ali do pericárdio, mas é a camada externa. O miocárdio é o músculo, é o que contrai, tá? Então aí de novo o coração, as 4 válvulas, e eu falei, e eu vou dar mais detalhes para vocês daqui a pouco, que o coração ele contrai. Ele não precisa necessariamente de um estímulo nervoso para se contrair. Tudo quanto é músculo, né, precisa de um estímulo nervoso para se contrair. Um estímulo elétrico que é mandado para o seu cérebro, voluntário ou involuntariamente, para o seu músculo contrair. Então, se você quer contrair o seu bíceps, né, raw, né, tem um estímulo que sai do seu cérebro que faz o músculo, a gente vai falar sobre isso, contrair. Né? Não vou mostrar porque é vergonhoso meu, mas é um estímulo elétrico. O coração, ele recebe estímulos elétricos, a frequência cardíaca ela é controlada pelo sistema nervoso, entre outras coisas, só que ele consegue produzir os próprios estímulos elétricos. Ele tem 2 regiões chamadas nodos, o nodo átrio-ventricular e o nodo sinoatrial. Aqui o nodo sinoatrial e essa coisa toda é o nodo átrio-ventricular, né? Que são fibras musculares modificadas que naturalmente e ritmicamente produzem impulsos elétricos. Por isso são chamados de marca-passo natural, né? Porque ele ritmicamente manda um impulso elétrico e esse impulso elétrico faz com que o coração se contraia. Né? Primeiro, o nó sinoatrial manda um impulso, esse impulso é passado, esse impulso primeiro estimula a contração do átrio e é passado para o outro nó, o nó do átrio ventricular,
que depois contrai todo o ventrículo. Então é uma coisa rítmica, né? É um marca-passo, isso funciona sozinho e pode funcionar, teoricamente, até se o coração estiver fora do corpo. Ele vai ficar batendo um tempo até acabar as energias ali, o ATP restante no coração, mas é possível ele ficar batendo um tempo. Então aquela coisa que você vê em filmes, né? O Indiana Jones, o Templo da Perdição, né? Bom, lógico, aquilo é ficção, né? Absolutamente, até porque acontece um monte de coisas impossíveis ali naquela cena. Mas é uma verdade que o coração poderia ficar batendo um tempo fora do corpo, tá? Bom, graças a esses marcapassos, e quando a pessoa sofre de arritmias sérias, instala-se um marcapasso artificial que faz a mesma coisa, manda um impulsozinho elétrico e deixa o coração batendo de forma rítmica e controlada. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Vamos aí de novo ao coração e as 4 cavidades, analisá-las com calma. Eu acho que o próximo slide vai ter uma imagem melhor. Isso, perfeito. Então, uma imagem um pouquinho melhor aí do coração, né? De novo, dá para ver legal as 4 cavidades. Ó, aqui o átrio direito, o sangue chegando pela veia cava superior e inferior, o átrio se enche e contrai. Essa contração a gente já vai falar, é chamada de sístole. E aí o sangue passa para o ventrículo direito. Vejam que entre o átrio e o ventrículo direito, essa estrutura branquinha aqui é o que a gente chama de uma válvula. Nesse caso aqui, a válvula chamada tricúspide. Por que válvula? É que nem a válvula da veia, ela abre só de um lado. Então ela abre permitindo a passagem, como está na setinha aí, do átrio para o ventrículo, né? Logo em seguida, o ventrículo vai encher, o ventrículo direito aqui enche, e ele vai se contrair. Quando ele contrai, o sangue vai ser espirrado para fora. Espirrado para onde? Bom, idealmente aqui para, opa, deixa eu mudar a cor. Aqui para as artérias pulmonares, para cá. Só que, teoricamente, o sangue não sabe, ele é um líquido, né? Ele vai ser espirrado por qualquer lado. Ele poderia o quê? Voltar para o átrio. Só que isso é ruim para a circulação. A circulação tem que ser mais eficiente que isso. Por isso, entre o átrio e o ventrículo, você tem as chamadas válvulas atrioventriculares. Quando o ventrículo direito é espremido e o sangue teima de querer voltar, essa válvula aqui ela se fecha, ela impede que o sangue volte. O sangue fica impedido de voltar, ele só tem um lado para ir, que é a artéria pulmonar. E aí você não tem o refluxo sanguíneo. Então, entre o átrio e o ventrículo direito e esquerdo também, a gente já vai ver, você tem essa válvula. Permite que o sangue passe de um lado para o outro, mas não vai permitir quando ele vai voltar, ele fecha. A mesma coisa, né, no átrio esquerdo. O sangue chega aqui no átrio esquerdo pelas veias pulmonares, bem aqui. O átrio se contrai, ele passa para o ventrículo esquerdo. E, de novo, quando o ventrículo se contrai, o sangue é espirrado de lá. Ele tem que ir aqui por trás, ó, pela artéria aorta. Só que, né, só que ele poderia, teoricamente, voltar para o átrio. Impedindo ele de voltar, você tem essa válvula chamada bicúspide, ou mitral, que impede o retorno do sangue do ventrículo para o átrio. O sangue só vai para a artéria aorta. Então, o sangue é espremido dos átrios para o ventrículo e quando o ventrículo contrai, ocorre a sístole ventricular, essas válvulas, as duas se fecham, impedindo o retorno do sangue. O sangue só vai para as artérias, ele não volta para o átrio. Beleza, até aí tudo bem. O ventrículo contraiu, o sangue foi espremido para fora e o ventrículo o quê? Relaxou para encher de novo. Nessa hora que ele relaxa, o sangue tem que entrar da onde? Do átrio de novo para o ventrículo. Só que o sangue que está indo na artéria, ele pode o quê? Retornar. Está indo, de repente, o ventrículo relaxou, o sangue que está indo, opa, deixa eu voltar. Teoricamente, ele poderia voltar. De novo, você tem as válvulas chamadas semilunares, aqui tem uma aqui da artéria pulmonar, que impedem o retorno desse sangue. Elas vão fechar quando o sangue tenta retornar. Tá? Então, impedindo o retorno do sangue no coração, você tem essas válvulas. A válvula tricúspide e bicúspide entre o átrio e o ventrículo e as válvulas semilunares entre a artéria aorta e pulmonar e o ventrículo, que impedem o retorno do sangue. Isso aí é tão poderoso
que o batimento do coração que a gente ouve, o tum, 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 na verdade é o fechamento dessas válvulas, né? Senão a gente não viria o tutu. A gente sentiria o músculo se contraindo, a gente sente, né? Principalmente quando o batimento tá intenso, mas o tum, tum que a gente ouve são essas válvulas. Você tem primeiro a contração atrial, o sangue passa do átrio para o ventrículo. E aí a contração ventricular, as válvulas atrioventriculares fecham. Tum, elas fecham. Tum. A contração é tão violenta, a válvula está lá permitindo a saída do sangue e de repente, tum. Aí o ventrículo espreme, na hora que o ventrículo relaxa, essas válvulas voltam a abrir e as válvulas que se fecham são as válvulas semilunares. É o segundo tum, 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 tum. São essas válvulas constantemente abrindo, fechando, abrindo, fechando, abrindo, fechando. Né? Vai ter um GIF que vai mostrar isso legal. Ó, no próximo slide, não é nesse não. Então, as válvulas atrioventriculares, a mitral parece o chapéu do bispo, do papa, uma mitra, né? Que é a esquerda, bicúspide, e a tricúspide é a direita. E as válvulas semilunares entre as artérias e os ventrículos. Aí o GIF, ó. Primeira contração atrial, aí ó, a válvula aqui, ó, permite a passagem do sangue do átrio para o ventrículo, mas quando o ventrículo contrai, ela se fecha, impedindo o retorno. E aí quando o ventrículo contrai, as válvulas semilunares que se abrem, permitindo a passagem do sangue, mas aí quando o ventrículo relaxa, elas se fecham, impedindo o retorno. Olha só. Tu, 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 tu. Esse é o tutu que a gente ouve. Isso aí está numa velocidade um pouco reduzida, mas deu para vocês pegarem a ideia. A válvula permite a passagem só de um lado e depois não permite o retorno. Idealmente, né? Idealmente, tá? Só para falar aí curiosidades do mundo humano, né, ou do mundo animal. O que acontece? Algumas pessoas elas têm um problema em uma ou algumas dessas válvulas. Elas têm o que se chama de sopro. Porque você tem a válvula ela não fecha direito, por algum motivo ou por outro, e você tem um retorno de sangue. Então a válvula fecha, mas ela deixa escapar. E o retorno de sangue, quando o médico ouve lá no estetoscópio, ele ouve um sopro, ele ouve tu-tu, tu-tu, o sangue vazando de volta. Isso é chamado de sopro cardíaco. Dependendo do grau, a pessoa pode ter problemas porque a circulação da pessoa, esse sangue está voltando, ele não está indo onde ele deveria. É menos eficiente, né? E a pessoa tem que tomar cuidado com isso. Eventualmente, ela pode ter que trocar a válvula dela. É uma operação cardíaca, mas em matéria de operação cardíaca é a mais tranquila, é uma das mais tranquilas que tem. Tá? Lógico, é uma operação cardíaca, não é bacana. Aí ela troca a válvula e coloca, ou como está aqui, uma válvula mecânica, artificial, ou às vezes uma válvula de porco. Né? O porco é um animal que por dentro se parece mais com a gente, e aí a pessoa troca a válvula dela por uma válvula de porco. Hoje em dia, acho que tem até válvula de porco geneticamente modificado, parecido com o humano. Se não tem isso, é uma coisa que está em desenvolvimento, né? E a pessoa fica com essa válvula, com essa prótese, né? Vivendo de boa, né? E aí todas têm os seus prós e contras, né? E é legal de eu falar isso porque eu tenho uma prótese, né? Eu nasci com uma válvula, a válvula aórtica, ela tinha um defeito, em vez de ter 3 aberturas, ela tinha só 2, ela era bicúspide, e eu tinha um sopro no coração. Vivi com isso uma boa parte da vida. Eventualmente, os médicos acharam melhor eu trocar essa válvula, né, que estava comprometendo a minha saúde. Eu troquei por uma prótese mecânica. E eu tenho ela até hoje, vou ter até eu morrer, graças a Deus, né? Não sei. Tem lá seus prós e contras, tal. Mas enfim, é isso. Leva uma vida normal hoje para todos os efeitos, mas é uma coisa que você tem aí, que uma condição que algumas pessoas têm, e a gente tem a medicina para melhorar isso hoje, né? Chama sopro. Beleza? Bom, já falei isso, mas a contração do coração é chamada de sístole e o relaxamento, essa eu vou falar agora, é chamado de diástole. Então, como eu já dei um pouquinho a dica para vocês, mas agora eu vou falar seriamente, a gente tem a contração, a sístole dos átrios primeiro, como vocês viram no GIF, os dois ao mesmo tempo, e depois a sístole
ventricular. E geralmente quando o pessoal fala sístole, estão falando da sístole ventricular, que é a mais importante, né? Mas você tem essas duas. Primeiro a contração, a sístole do átrio, que leva o sangue dos átrios para o ventrículo, e depois a contração ventricular, que leva o sangue do ventrículo para o resto do corpo, né? A sístole. E daí vem até a pressão sanguínea, que eu vou falar para vocês em outro momento, né? Entrar em detalhes em outro momento. Mas a contração é chamada de ástole, o relaxamento, por exemplo, dos ventrículos, e a contração chamada de sístole. Então aí mais um GIF, né, mostrando o ciclo cardíaco, o ciclo de contração, a sístole atrial seguida da sístole ventricular. Vamos dar uma olhadinha nessa imagem, nesse GIF. Primeira coisa que a gente vê são essas coisinhas amarelas, né? Esse raiozinho amarelo. Não é um raiozinho laser, são os impulsos elétricos se iniciando aqui no nó sinoatrial, né, estimulando a contração atrial, a sístole atrial, depois se alastrando pelo nó do átrio ventricular, se alastrando por todo o coração, estimulando a contração ventricular, né? Só uma coisa que me ocorreu agora, né, que eu lembrei, eu deveria ter até falado antes, mas falo agora, que é bom. Esse ritmo cardíaco ele é importante para todas as fibras contraírem ao mesmo tempo. Quando o coração, o pessoal fala que está fibrilando, é porque esse estímulo não está dando conta, por algum motivo o coração ali não está contraindo tudo de uma vez, ou desfibrilando, né? Não, é fibrilando. O desfibrilador é que faz isso parar de acontecer, né? O coração ele não está contraindo direito, ele está ali. Então, você tem aquele desfibrilador, que é aquela maquininha. Tinha mais antigamente nos filmes, faz tempo que eu não vejo. Mas os caras dão um choque na pessoa, um choque bem intenso, para ver se reseta o coração, para ver se volta esse ritmo. E às vezes, lógico, dá certo. A pessoa tá ali, né? Se continuar como tá, ela vai falecer. Então dá um choque nela para ver, né? Porque qualquer coisa que aconteça é menos pior do que ela falecer. E aí o coração, se isso dá certo, o ritmo volta e o coração volta a bater. Ele sai desse estado de fibrilação, né? Então, ele volta a se contrair de forma síncrona, né? Contrair tudo junto, tá? Então a gente está vendo o sangue aí entrando nos ventrículos sendo mandado para fora. Aqui no gráficozinho ao lado eu quero apenas mostrar. Aqui embaixo é o ECG. Não sei se alguém já fez ou sabe o que é o eletrocardiograma, mas botam os eletrodos no corpo e eles medem a variação elétrica no coração. Não vou explicar isso agora, não vem ao caso para nós, mas tem que dar uma coisa assim, esse pico aí, tem que dar esse formatinho, fica todos um papelzinho todo cheio de ondinha, é o ECG. Quem sabe analisar aquilo pode ver se tem algum, principalmente arritmia, né? Ele percebe principalmente a arritmia. E aqui a pressão arterial, né? A pressão cardíaca arterial, que é a tal da pressão, né? De novo, eu vou falar disso num outro momento com vocês, mas quando você tira a pressão, vocês já devem ter tirado, os caras te falam dois valores, idealmente 12/8 para uma pessoa normal, né, adulta. É a pressão sistólica, o valor maior, e a pressão diastólica. A pressão, quando o ventrículo do coração expulsa o sangue, nas artérias ela o quê? Ela tá aqui, ó, ela sobe. Ela fica maior, porque o sangue está passando para lá com força. O ventrículo relaxa, a pressão diminui. Mas ela não zera, o sangue continua sob pressão. Então, quando você mede a pressão, você está basicamente medindo a pressão arterial da pessoa, a pressão do sangue nas artérias, e você tem o valor maior, 120 milímetros de mercúrio idealmente, e valor menor, 80, chama 12/8. Né? Por uma série de motivos, a pessoa pode ter uma pressão mais alta. O sangue está correndo nas artérias com uma pressão mais alta, 16, eu já vi 17. Né? Isso é perigoso, pode estourar alguma coisa. Tal. O coração tem que fazer muita força para mandar o sangue com essa pressão para o resto do corpo. Né? 16/10, 16 por 12, sabe? Uma pressão meio alta. E a pessoa pode ter pressão baixa, né? 8/6. Aí a pessoa pode até desmaiar, ela pode ficar meio sonsa, porque o sangue está circulando no corpo dela com uma pressão muito baixa. Isso tem que ser mantido, né? E o corpo tem medidas para manter o sangue nessa pressão. A gente já viu uma dessas medidas, que é a vasopressina, a renina, que é o rim expelir mais água ou reter mais água e sais para manter ali a pressão sanguínea. Quanto mais sangue correndo nas veias, maior vai estar a pressão desse sangue.
Por isso que o sal aumenta a pressão arterial, porque o sal ajuda a reter líquido, fica mais sal no seu sangue, mais água para diluir aquele sal, você fica com mais sangue correndo nas veias, mais soluto e mais solvente, aumenta a sua pressão arterial. Tá? Tranquilo, pessoal? Bom, aqui falar um pouquinho das veias coronárias, que são as veias que irrigam o próprio, são as artérias, desculpa, eu falei veias, né? São as artérias que irrigam o próprio coração, e são as coronárias. Lá há muitos slides, lá no começo da apresentação, eu acho que eu falei coronária das artérias que subiam para o cérebro, são as carótidas, tá? São as artérias carótidas, não é a coronária não. Coronárias são as artérias que irrigam o próprio coração. O coração também é um órgão, também precisa de nutrientes, também precisa de oxigênio, e aí o sangue sai do coração e irriga o próprio coração pelas artérias coronárias, né? Essas artérias elas têm uma tendência a serem entupidas com gordura. Muitas artérias sofrem isso. A gordura, principalmente colesterol, vai se acumulando nessas artérias, na parede das artérias, e vai entupindo, diminuindo o fluxo sanguíneo. Se isso acontece nas coronárias, é particularmente grave, porque se o sangue entope ali, se ocorre um entupimento, se ocorre um entupimento por causa desse acúmulo de gordura, o coração ou parte dele para de receber sangue, né? E essa parte do coração que não está recebendo sangue, eventualmente essas células vão morrer. Elas vão parar de receber oxigênio, parar de receber nutrientes, aí que você tem um infarto do miocárdio. Né? A pessoa vai infartar, o que chama. Mesmo que ela sobreviva, a capacidade cardíaca dela nunca vai ser a mesma, porque um pedaço do coração dela, algumas células se perderam e não vão voltar, não vão ser repostas, tá? Pelo menos não naturalmente. Eu acho que ainda não tem nenhum método médico para fazer isso. Né? Mas hoje você tem uma série de procedimentos que é possível de fazer em quem sofre um infarto do miocárdio, visto que não seja um infarto fulminante, né? Tem como recuperar a pessoa, tem como colocar o tal do stent, né? Que abre a artéria lá, permite o fluxo de sangue. Não vou entrar nesses detalhes agora, mas a gente pode conversar um pouquinho sobre isso depois. Tudo bem? Então, artérias coronárias são as artérias que irrigam o próprio coração. Aí elas. Bom, falamos do coração, falamos dos vasos sanguíneos, vamos falar do sangue. Quanta coisa escrita nesse slide. Vou deixar ele aí um segundo. Né? Eu vou só falar uma coisa. O sangue, então. Ah, não. Aqui, pronto, melhor. O sangue, então, ele é composto basicamente por dois componentes, que dá para você separar caso você centrifugue o sangue. Você bota o sangue num tubinho, gira ele numa máquina, como se fosse uma máquina de lavar, gira ele bem rápido, a parte mais densa desce e a parte menos densa sobe. Se você faz isso com o sangue, você vai ver que você vai ter em cima um líquido quase translúcido, transparente, clarinho, chamado plasma, que é a parte líquida do sangue. E aqui embaixo, os elementos figurados, as células sanguíneas, que vão ficar embaixo. Então, o sangue é composto por plasma e células sanguíneas, ou elementos figurados. O que tem no plasma? Basicamente água, tá? Sais, íons, proteínas, anticorpos, né? Plasma sanguíneo é que vai ter os anticorpos da pessoa e substâncias que são transportadas pelo sangue, né? Gases, resíduos como a ureia, nutrientes como a glicose, lipídios. Tudo isso vai estar ali no líquidozinho que é o plasma sanguíneo. E os elementos figurados são as células sanguíneas. A gente tem basicamente 3 tipos de células sanguíneas. Né? A primeira, a mais numerosa, as hemácias. Né? São células anucleadas que têm a função de transportar oxigênio. A gente vai falar mais dela na aula sobre respiração, tá? Mas basicamente o oxigênio se liga a uma proteína que está nas hemácias que se chama hemoglobina. E aí, quando a hemácia passa pelo pulmão, ela recebe oxigênio, o oxigênio gruda ali e ele é transportado onde ele precisa ir pelas hemácias. São as células mais numerosas no sangue. Uma gota de sangue tem uns 5 milhões de hemácias, mais ou menos. Os glóbulos brancos, que são células de defesa, tem vários tipos de glóbulos brancos. Nós não vamos entrar nesses detalhes hoje, mas são células que são responsáveis pela imunidade, por atacar agentes patogênicos, sejam eles quais forem.
E as plaquetas que estão relacionadas à coagulação sanguínea. Elas participam do processo de coagulação. Eu dei uma dica um tempo atrás para vocês daquele desenho, anime, Cells at Work, né? Que tem as células, cada personagem como se fosse uma célula, você tem um dos personagens principais é uma hemácia, a menininha de vermelho, e o companheiro dela é um glóbulo branco, se eu não me engano, aí ele fala, acho que ele é um neutrófilo, não é um linfócito, ele é um neutrófilo, eu acho. Né? E no segundo episódio aparecem as plaquetas, que fazem lá o coágulo. Aparecem as plaquetas no segundo episódio. E aparece um monte de coisa. É muito legal de assistir esse serial. Bom, aí o sangue, essas almofadinhas aí todas são as hemácias, células anucleadas têm essa forma chamada bicôncava, forma de almofadinha para hemorroida, aqui um glóbulo branco, e essas imagens são, como é que fala, colorizadas, elas são originalmente em branco e preto, essa aqui não, imagem de microscopia de luz, as hemácias e dois glóbulos brancos aí, sei lá quais são, não sei ver assim, ou poderia até chutar, mas não dou certeza, tá? As células sanguíneas são produzidas na medula óssea vermelha constantemente. As hemácias elas são anucleadas, elas vivem no máximo 120 dias, tem que ser repostas. Então a medula óssea tem o tecido chamado hematopoético, que está constantemente produzindo sangue, medula óssea vermelha. E as plaquetas são responsáveis pelo processo de coagulação, ao qual, ou segundo o qual não vou entrar em detalhes agora, é uma cascata, né, de proteínas. Algumas estão nas plaquetas e outras estão no próprio plasma sanguíneo, que uma proteína vai ativando a outra, que vai ativando a outra, que vai ativando a outra, até formar as fibras de fibrina, estava no último slide ali, que junto com um monte de hemácia, um monte de componente do sangue, formam uma rede, formam o coágulo, formam a casquinha do machucado. Tá? É uma cascata muito complicada, envolve esse monte de proteínas, envolve as plaquetas, envolve também cálcio e vitamina K. São componentes essenciais no processo de coagulação. Se você tem deficiência numa dessas duas coisas, capaz de sua coagulação tá baixa. Você sofre um corte, você fica um monte de tempo ali sangrando. Tá? Beleza, pessoal. Aqui a tabelinha com o tipo de célula, as funções e o número delas por ml de sangue. Tá? E esse é o sangue. Então já falamos dos vasos sanguíneos, já falamos do coração, já falamos do sangue, já falamos sobre o sistema circulatório. Falta apenas um pequeno detalhe que o pessoal geralmente deixa para escanteio, mas que é um sistema importante relacionado ao sistema circulatório, que é chamado sistema linfático. O que é esse sistema linfático? É um sistema de dutos também que leva líquido, um líquido muito semelhante ao plasma sanguíneo chamado linfa, de volta para o coração. Qual é a ideia? À medida que o sangue circula, o plasma sanguíneo, líquido, sais, vão passando para as células, vão passando para os tecidos. E há uma tendência, por uma série de motivos, que esses tecidos acumulem esse líquido. Ou seja, eles vão ficando o quê? Inchados. Você já fez uma viagem longa, ficou parado muito tempo, sentado, os pés incham. É o acúmulo de líquido. O líquido, o sangue está circulando, parte desse líquido acaba se acumulando no pé. Como você está imóvel, isso aí acumula, seu pé incha, é ruim, tá? Normal, né? E isso acontece normalmente. Os vasos linfáticos, eles pegam esse líquido que está se acumulando nos tecidos e devolvem para o coração lentamente. Eles têm um papel em devolver gorduras também, tem um papel no sistema imune. Você tem gânglios linfáticos que acumulam células do sistema imune que vão estar mais ativos quando está sofrendo uma infecção, né? Minha mãe costumava falar, o gânglio alto, né? Seu gânglio está inchado. Toda vez que eu tinha amidalite, ela punha a mão aqui, nossa, o gânglio está inchado. Porque aqui você tem gânglios linfáticos. Quando você tem uma infecção, por exemplo, amidalite, as células do sistema imune se acumulam aqui e essa parte incha um pouco os gânglios. Minha mãe falava, né? As amígdalas mesmo têm gânglios linfáticos nelas, são células aí que são órgãos que tem essa função aí do sistema imune, tá? Então, aqui o sistema linfático, um sistema de vasos que levam o sangue de volta para o coração. Eles também têm válvulas, tá? Que também permitem a passagem da linfa só para um lado e não permitem o retorno, eles fecham. E aqui, não, na próxima. Aqui, ó. Então o sistema linfático está nos tecidos e ele permite esse retorno
da linfa, do líquido, para o sistema circulatório. Ele vai recirculando esse líquido lentamente. Beleza, pessoal? Ufa, ficou longa essa, né? É com um conteúdo extenso. Espero que vocês tenham assistido até aqui. Né? Espero que tenham lido, entendido a apostila e feito todos os exercícios, ou o que vão fazer, né? Mais uma vez, espero que vocês estejam bem. Eu mantenho, vou deixar aqui nos comentários uma playlist sobre coronavírus, né, Covid-19, com informações sobre vacina, informações sobre o que fazer. Eu sempre atualizo, deve ter mais de 300 vídeos lá. Peço que acompanhem, peço que assistam, tá? Só tem fonte boa lá, tá? Conteúdo selecionado pelo professor de biologia de vocês, tá bom? Uma cara confiável como a minha, como é que você não vai acreditar? Não é só por isso, porque as pessoas lá falam com propriedade e citam as fontes do que elas estão falando, citam artigos, citam pesquisa científica, tá? Ufa, legal, pessoal. Valeu. Vejam a apresentação do sistema respiratório. Até mais.